Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém? Esvaziou a sala aí uns 70%, né? Caiu aí, ó. Mas tá bom, tá ótimo. A gente vai então hoje dar continuidade. O irmão vai projetar o texto da nossa lição. No domingo a gente já fez uma breve introdução. A gente vai durante aí alguns domingos estudar sobre a Bíblia, o texto sagrado, o texto que nós temos à nossa mão. E a gente vai aí tentar então responder fortalecer alguns conceitos que já existem sobre o texto sagrado, sobre a Bíblia, e tentar dirimir algumas dúvidas que a gente tem sobre o texto bíblico. Alguém aqui já leu toda a Bíblia? Hã? Alguém já leu toda a Bíblia? Hã? Nunca leram? Tá. Uma vez? Tá joia. Os irmãos têm preferência de leitura da Bíblia? Porque eu já vi pessoas que assim, eu só leio tal parte, eu gosto de ler tal parte. Tem? Os irmãos têm preferência? Tem? Todo novo. Tá. Joia. Oi? A Bíblia? É bom porque é para ela que a gente vai fazer pergunta hoje, então. É bom, então hoje nós já temos a pessoa que a gente vai fazer as perguntas, né? Inclusive, para ajudar, ela sentou na frente, né? Aqui, né? Tá bom. Para a gente então dar uma quebrada no gelo aqui. Quem poderia, dos irmãos e irmãs que estão aqui, falar os 5 primeiros livros da Bíblia na ordem e de cor? Hã? Quem sabe, levanta a mão. Olha lá o Felipe, o presbítero Felipe, a nossa irmã Lilian. Quem mais? Mais alguém sabe? Os 5 primeiros? Você cantar até musiquinha. Hã? Você cantar até musiquinha. Cantar música é uma boa metodologia para você decorar. Quem mais sabe, além da Lilian, do presbítero Felipe? O presbítero Douglas sabe também. O presbítero Amauri lá em cima também sabe. Jarbas também. Todos sabem. Então os irmãos sabem. Então não precisa nem fazer pegar essa... Quem sabe aqui, na ordem, os 4 evangelhos? Presbítero Davi, presbítero Felipe, tá, João? Então tem um grupo de irmãos aqui que sabe. Quem aqui tem um versículo decorado? Eu sei esse versículo de cor. Que não seja João 3,16. Que não seja João 3,16. E se for o Salmo 23, é todo Salmo. Hã? 91, né? Salmo 1. Quem sabe um versículo de cor? E poderia falar, olha, não é João 3,16, não é o Salmo 23, não é o Salmo 91. Um versículo de cor que você possa levantar e falar de cor, palavra por palavra. Diz aí, Mauro. Só um? Isso. Qual é o texto? 8. João 8,32. Tá bom, tá jóia. Presbítero Davi. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos pecadores. Joia. Olha aí. Ele é como árvore plantada junto com o refrão, que ele dá
Cuja folhagem não murcha, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aí, ó. Amém, irmãos. Aqui, ó. Jarbas. Salmo? Salmos 13. 13? Até quando te esquecerá de mim, Senhor? Para sempre? Até quando construir o coração, tendo tristeza a cada dia? Atenta-me, Senhor, ouve minha alma, alinha meus olhos para cumprir a morte de meus inimigos. Diga que prepara-se perante mim. Amém. Olha que bom, hein? Ó, mais um ali, ó, pra gente fazer pergunta. E no domingo que vem ele sai lá de cima e senta aqui na frente, né? Amém. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que faca de 2 gumes, você vai até o fim lá. E aí separa a alma do quê? Alma e espírito, juntas e medulas. Você tinha que se dar como que a gente E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do seu coração. É isso? Que bom, né? Então, quando você estiver assim, o meu coração está sentindo algo, então você submete o teu sentimento à palavra de Deus. Percebe que ela é o fundamento, então? Eu estou sentindo no meu coração que eu devo fazer tal coisa. Aí você vai fazer o seguinte exercício. O que a Bíblia diz sobre isso que eu estou sentindo? Porque o texto de Hebreus diz isso aí, olha. Ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Joia. Legal. Aí, para a gente então afunilar o negócio. Eu não quero que vocês me levem a mão, tá bom? Quem leu a Bíblia essa semana? Tá, joia. Maravilhoso. Então vocês leram a Bíblia essa semana, então nós estamos aqui confiando naquilo que vocês aqui afirmaram. Daquilo que vocês leram essa semana, o que você poderia falar rapidamente agora em 30 segundos? Irmão, essa semana eu li tal texto e o texto diz tal coisa. 30 segundos para você falar. Valendo. Eu li, irmão, Salmo 119. Salmo? Salmo 119. 119. Versículo 116. Para que sustenta-me, Deus, conforme a tua palavra, para que não me esqueci. Foi Salmo 119. Tá ótimo. Tá ótimo. Pode olhar? Tá ótimo. Salmo 119, versículo 116. Sustenta-me, Senhor, conforme a tua palavra, para que não me lembro. Não, mas está ótimo, irmão. Está ótimo. Irmãos, esse exercício que a gente faz, ele é importante para a gente entender que a gente não pode ter o texto sagrado somente na nossa mão, na estante da nossa casa, na prateleira lá da nossa casa, no rack, né? A gente não pode ter o texto somente lá, mas a gente tem que manter uma relação com o texto. A gente tem que manter uma relação com o texto. Tá? A gente não pode ser simplesmente o povo que caminha com a Bíblia debaixo do braço e a gente praticamente não sabe o que está escrito dentro desse texto. E além da gente saber o que está dentro desse texto, o que está escrito, e eu quero dizer para vocês que você não é obrigado a conhecer tudo da Bíblia, porque ninguém conhece tudo. Mas é importante que você tenha conhecimentos essenciais da Bíblia, elementares, e você, além de ter conhecimento da Bíblia, conhecimentos básicos, elementares, é bom você também poder falar sobre aquilo que você conhece. Por que eu digo isso para vocês? Porque tem um texto de 1 Pedro, capítulo 3,15, que o apóstolo diz que a gente tem que dar razão da nossa fé. Ele diz que a gente tem que estar preparado para responder a todos com mansidão, porque ele vai dizer isso no versículo 16, desse texto de 1 Pedro 3,
E ele diz que a gente tem que dar então razão da nossa fé. Então é importante que nós, além de ter a Bíblia, e hoje você pode ter a Bíblia de N formas. Nós somos uma geração que as pessoas já não trazem mais a Bíblia debaixo do braço. Elas trazem a Bíblia dentro do bolso. Essa é a realidade. Aquele estereótipo de um homem que está indo para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, ele já está meio que ficando para trás, porque a gente tem ela no bolso, na nossa mão aqui, assim, no celular. É a Bíblia. É o texto bíblico. O que eu vou ler aqui, a pessoa vai ler na tela do celular também, é o texto bíblico. Então, além de ter a posse da Bíblia, e a gente tem que agradecer ao fato de que no Brasil nós temos liberdade para ter o texto bíblico na nossa mão. Porque tem países no mundo que você não pode usar, portar, ler publicamente. Se você chegar ali na praça, na estação, abrir a sua Bíblia, ninguém vai proibir você de fazer isso. Mas se você for, vamos achar um país aqui, se você for na Somália, que no ranking de perseguição mundial é um dos países que está lá na frente, você não pode fazer isso. Se você for no Afeganistão, se você for no Iraque, e eles descobrirem que você está fazendo um grupo familiar para estudar a Bíblia, eles prendem você e todo mundo que estiver participando. Então, nós, além de termos a liberdade de possuir uma Bíblia, a gente tem que, então, travar uma relação com o texto. E travar uma relação com o texto é fazer a leitura, fazer o estudo e obedecer aquilo que a Bíblia nos diz. Amém? Vocês devem ter recebido o texto pelo WhatsApp, mas eu queria que o irmão projetasse, porque hoje a gente vai entrar mais especificamente. Ok. Eu mandei um segundo hoje pelo WhatsApp, desculpa que eu mandei agora há pouco. Se der para o irmão projetar o que eu encaminhei pelo WhatsApp, mas vamos ficar com isso aí por enquanto. Vamos lá, 2 Timóteo capítulo 3. Queria dizer para vocês se prepararem, porque todo dia, domingo que eu der aula, eu vou fazer uma provinha aí com vocês. Viu? A versão que está no texto ali, que foi enviado, capítulo 3, versículo 14, né? Isso, 14, isso, vamos lá. Segunda Timóteo capítulo 3, do versículo 14 até o 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Vamos orar mais um instante. Deus Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, por esse dia e pedimos a tua bênção sobre nossas vidas, sobre a vida de nossos irmãos. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender o texto, a entender aquilo que é transmitido e ajuda-nos também, Pai, a viver conforme a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Na aula passada, eu dei uma explanação muito rápida aqui sobre Timóteo. Porque essa carta de Paulo, ela é escrita, ela é enviada a Timóteo, e essa é a segunda carta que ele envia a esse rapaz chamado Timóteo.
Aquele texto ali, só fazer aqui uma ressalva, aquele texto que o livro coloca, aponta ali, que é o que nós lemos, ele está numa versão ali que é a nova tradução na linguagem de hoje, tá? Mais para frente, com os nossos estudos, a gente vai explicar um pouquinho o que é essa nova tradução na linguagem de hoje, mas hoje, por enquanto, a nossa leitura vai ser feita na nossa versão Almeida Revista e Atualizada, tá? Então, por enquanto, a gente vai usar essa versão. Então, no domingo passado, eu fiz uma explanação muito rápida sobre quem era Timóteo, servo de Deus, um homem que foi escolhido para integrar o grupo, a equipe missionária de Paulo a partir de sua segunda viagem missionária. O texto de 1 Timóteo, ele começa dizendo que Paulo deixa Timóteo em Éfeso, na cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade muito grande, uma cidade muito importante, uma cidade que tinha, assim, um prestígio muito grande lá na região. Era uma cidade que tinha uma questão religiosa muito forte, porque lá em Éfeso havia o templo da chamada deusa Diana, Ártemis, né? Então, Timóteo, quando ele é deixado em Éfeso, ele não é colocado para pastorear, para liderar, para tomar conta de uma comunidade, de um lugar que era muito tranquilo, ao contrário. Éfeso era uma cidade que ela tinha algumas demandas, e eram demandas assim que elas, de certa forma, eram contrárias à fé cristã. Fora essas demandas, a pessoa de Timóteo também guardava em si algumas dificuldades. Timóteo era um menino doente, ele era novo. Era novo. Por isso que tem um texto que Paulo diz assim: que ninguém despreze a tua mocidade. 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a tua mocidade. Tem um texto que Paulo diz assim: reaviva o dom que há em ti, que foi lhe dado pela imposição de mãos. Tem um texto que Paulo diz assim: prega a todo instante. Tem um texto que Paulo diz assim: não tome somente água, tome um pouco de vinho por causa da tua enfermidade. Então, Timóteo era um cara novo, numa cidade complicada, tendo à sua mão um trabalho complexo, que era o trabalho de pastorear uma igreja, que é fácil, né? É fácil, né, Mauro? É fácil, né? É fácil. Pastorear uma igreja é coisa das coisas mais fáceis que existe. Tinha o trabalho de pastorear uma igreja, de fortalecer uma igreja, e ele tinha que lidar com todas as lutas, além das suas próprias lutas. E Paulo, dentre muitas coisas que Paulo ele vai recomendar para Timóteo, é o quê? A relação de Timóteo com a palavra de Deus. E é o que está no texto aqui que nós lemos. E nessa parte que nós lemos, do 14 ao 17, o autor da lição aqui, que são dois eruditos aí da sociedade bíblica, eles vão dar para nós, então, alguns caminhos, algumas ideias do que é o texto sagrado, do que é a Bíblia. E é isso que a gente, então, vai tratar na lição de hoje. No domingo passado, eu tinha pontuado esse texto da seguinte forma. Porque olhe comigo. Paulo diz assim, olha: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeu. Ele diz: e que desde a infância sabe o que? As sagradas letras. Não é isso? Então, já existe um texto bíblico.
já existe um texto. Vocês prestaram atenção no texto que o presbítero Davi leu no começo? Lucas, capítulo 24. No final ele fala de 3 porções de texto. Ele fala do quê? A lei de Moisés. O que mais? Os profetas e os salmos. Então, olha só, quando a gente faz uma leitura atenta de algo, a gente percebe, quando a gente faz a leitura atenta, e no caso, o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 24, que o presbítero Davi leu, a gente percebe que Jesus ele faz menção de que já havia o quê? Já havia uma porção de texto pronto. Ele diz, a lei de Moisés, o quê? Os profetas e os salmos. Então, quando, um exemplo, a igreja ela entra no seu começo, no princípio dela, já há alguma coisa de texto produzido. Até aqui tudo bem? Eu tinha um professor que ele falava assim, os irmãos estão comigo? Mas o que estava produzido então? O que estava, vamos imaginar, preparado, já estava redigido até esse tempo? Ele deu a lista aqui, né? E isso. E é o que Timóteo foi então instruído, porque o texto diz assim, olha, desde a infância sabe o quê? As sagradas letras. Eu não sei se vocês sabem que quem educou Timóteo foi a avó e a mãe, né? Lembram disso? Foi. Hã? Isso. Quem educou Timóteo foi a avó e a mãe. O pai dele era grego. Tudo indica que o pai dele ele não teve nenhuma postura assim mais decisiva na vida de Timóteo, né? Então ele diz aqui, ele foi educado nessas sagradas letras, então já há o quê? Um texto bíblico. E aí ele diz aqui no versículo de número 16, toda escritura é inspirada por Deus. O 16. É o que Paulo fala aqui para Timóteo nessa parte aqui. Qual escritura? Qual é a escritura que é inspirada por Deus? Mas o que é essa afirmação de toda escritura é inspirada por Deus diz para nós, mostra para nós, demonstra para nós, reforça para nós? Toda escritura é inspirada por Deus. Vamos lá. Ele diz aqui, vamos caminhando, que essa escritura ela é inspirada por Deus e ela é útil o quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então a gente vê aqui que a gente tem que o quê? Tem que ter relação com esses escritos sagrados, porque ele diz o quê? Ele começa dizendo que permanece, ele começa, o 14, permanece naquilo que você foi inteirado. Permanece. Se você ler 2 João, o termo mais recorrente em 2 João é a palavra verdade. É o termo mais recorrente. Você vai achar lá a palavra verdade em 2 João, talvez umas 15 vezes. 15 vezes. E João diz assim, uma das coisas que me dá mais alegria é saber que os meus filhos permanecem na verdade. Está lá. Depois você lê. E Paulo diz aqui para Timóteo, olha, permanece naquilo que aprendeste. Aprenda, mas fique, continue, permaneça. Então você tem que ter uma relação. E ele vai mostrar para nós o quê? Quando ele fala da utilidade aqui da Escritura, é que ela é o fundamento da nossa vida cristã.
Porque ele diz aqui que ela faz o quê? Que ela é útil para o ensino. Quem está com a Bíblia aberta aí, me ajude. Para o que mais? Para a correção. E o 17? Joia. Obrigado, irmão, irmã. Então, a Escritura Sagrada ela é o fundamento da nossa vida, por quê? Porque ela nos molda, porque ela é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão na justiça. E para aqueles que aspiram, por exemplo, um ministério, um trabalho no ministério cristão mais complexo, mais aprofundado, ela diz o quê? Que ela o quê? Que ela torna esse homem o quê? Perfeitamente habilitado para a boa obra. Então essa é o quê? Essa é a palavra de Deus, tá? Essa é a Bíblia. Isso é aquilo que Paulo, então, ele deixa claro para quem? Para Timóteo e para nós. E essa parte que ele diz aqui, olha, toda a Escritura é inspirada por Deus, é o que hoje a gente vai, então, entrar nela hoje, tá? Vamos lá para o texto da lição. Vira aí, irmão, só uma página, por favor. Olha lá, vamos lá. Vocês devem ter recebido o texto por WhatsApp, eu não sei se alguém conseguiu acessar já o texto, mas vamos lá. Um dos livros mais vendidos por volta da metade da primeira década do século XXI foi o Código da Vinci. Isso foi um filme também, foi um livro e foi um filme, tá? Acho que alguém deve ter assistido no cinema, em casa. Já saiu na TV, já passou várias vezes, né? De Dan Brown. Isso fez um sucesso fora do comum. Porque esse livro, essa produção, ela mexe com coisas que são muito interessantes para nós. Mexe com a questão religiosa, espiritual, o mundo católico cristão. O livro conta uma história razoavelmente bem escrita, cheia de ação e suspense, mas, infelizmente, recheada de meias verdades e mentiras. A certa altura, no meio da madrugada, a mocinha da história conversa com um personagem chamado Tibni. O diálogo é esse, olha. Tibni pigarreou, olha que termo, e declarou: a Bíblia não chegou a nós, não chegou por fax do céu. E aí ela pergunta: como disse? A Bíblia é um produto do homem, minha querida, não de Deus. A Bíblia não caiu magicamente das nuvens. O homem a criou como relato histórico de uma época conturbada, e ela se desenvolveu através de incontáveis traduções, acréscimos e revisões. A história jamais teve uma versão definitiva do livro. E aí a pessoa responde ali, para finalizar a conversa, ó sim. Continuando ali. Neste diálogo, boa parte do que se nega está correto. De fato, a Bíblia não chegou por fax do céu. Na época que esse texto aí foi escrito, o fax provavelmente era um dos meios de comunicação. Tão pouco como anexo de um e-mail. Também não caiu magicamente das nuvens, nem foi encontrada pronta num cofre enterrado numa ilha deserta e tal. No entanto, aquilo que se afirma nessa conversa fictícia é, no mínimo, uma meia-verdade, para não dizer que é pura mentira. Afirmar que a Bíblia é um produto do homem, não de Deus, é uma meia-verdade. Nada impede que, sendo escrita por homens, tenha sua origem em Deus. E dizer que a Bíblia se desenvolveu através de incontáveis traduções e que jamais existiu uma versão definitiva do livro é total ignorância dos fatos. Traduções nunca são feitas de outras traduções, e mesmo que o fossem, ainda poderiam ser verificadas à luz dos textos originais. E já existe uma versão definitiva da Bíblia desde que o último livro do Novo Testamento foi escrito. Joia.
Ok. Até aqui, até essa parte do texto, e olhando essa parte do texto, a gente abstrai dois pontos de vista, dois princípios interessantes. O primeiro deles é que há visões sobre o texto bíblico diferentes da nossa. Porque essa conversa dos personagens do filme ali, eles têm como objeto da conversa a Bíblia. Mas uma pessoa do texto ali, da história que nós lemos, ele vai falar alguma coisa sobre a Bíblia. Ele diz, olha, a Bíblia ela não veio do céu como um fax, ela não é um fax do céu. Ele diz assim, a Bíblia ela não foi achada enterrada dentro de um cofre, um baú, numa ilha deserta. A Bíblia não veio no anexo de um e-mail. A Bíblia não foi encontrada num porão, num banco de algum lugar. Ele não está errado nisso. Não está errado. Porque não foi dessa forma. E quando a gente começar a estudar a transmissão do texto bíblico, porque você tem o texto aí, e eu falo para vocês que até alguns anos atrás eu não sabia como que de um texto, de uma ocorrência em tal ponto da Bíblia, nós temos hoje um texto aqui na nossa mão. Esse processo de transmissão do texto bíblico. Então, o que ele falou ali não é mentira. Ela não veio por um fax. A Bíblia não apareceu num banco de uma igreja pronta. Não. Há um processo de redação do texto, há um processo de transmissão do texto até ela chegar até onde? Até aqui, ó. E quando nós lemos em Lucas capítulo 24 que Jesus ele fala da lei, dos profetas e dos salmos, já havia um texto escrito e pronto. Mas ele diz algumas mentiras ali. Ele diz que a Bíblia é o que? Um produto do homem. Isso é uma meia-verdade, segundo ele diz ali. E é isso que a gente vai, então, o quê? Aprender hoje. Uma outra coisa que ele diz ali, que não há uma versão definitiva da Bíblia. Ele diz isso ali. E há uma versão definitiva. Depois de Apocalipse, nós não tivemos mais nenhum texto sendo acrescentado na Bíblia. Só em 1546, que a Igreja Católica, num concílio, numa igreja chamada Trento, a Igreja Católica, então, em definitivo, inseriu 7 livros chamados apócrifos. E de lá para cá, isso não mudou para eles. E do final do Novo Testamento, nada mudou para nós também. É o que nós temos aqui. A grande questão é assim, é que se você se aprofundar no estudo da bibliologia, você vai ver que existem grupos religiosos que eles não têm as nossas versões. Essa é a verdade. Se nós temos uma Bíblia que tem 66 e a Igreja Católica tem uma Bíblia que tem 73, há grupos religiosos que têm até menos do que a gente. A gente também não vai entrar nesse aspecto, nesse ponto aqui, tá? Mas tem. Tem grupo religioso que ele não aceita tal parte, tem grupo religioso que ele aceita somente como é que chama? Tem um grupo religioso que hoje não existe mais, mas existiu na igreja,
que eles eram chamados de marcionitas. Eles só aceitavam o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas e as cartas de Paulo, mas nenhum outro livro da Bíblia. Nenhum. Mas não subsiste mais, não existe mais esse grupo. Mas tem muitos outros grupos por aí, se a gente for pesquisar, que eles aceitam tal parte e não aceitam tal. Isso é muito comum. Então, já há uma versão aqui definitiva do texto bíblico, que é essa que nós temos aqui. Tá. E aí o autor, ele diz assim, então, ele coloca lá, ó, na coluna de cá, ele diz assim, o que é então a Bíblia? O que é? E ele diz, normalmente não falamos muito sobre a Bíblia. Falamos a partir da Bíblia e deixamos a própria Bíblia falar. Mas raramente paramos para pensar e falar a respeito da própria Bíblia. Queremos examinar que livro ele é e quais são as suas funções e qual é a sua finalidade. Que livro é este que chamamos de Bíblia? Na verdade, não é um livro, mas uma coleção de livros. A palavra Bíblia é uma palavra grega no plural que significa livros. Esse texto aqui, ó, João capítulo 21, versículo 25. Outra pessoa acha 2 Timóteo 4,13. Vamos fazer assim, ó. Uma pessoa acha João capítulo 21, versículo 25. Outra pessoa acha 2 Timóteo capítulo 4, 13. 13. Eu queria que outra pessoa achasse Lucas 4, 17. E uma outra pessoa achasse Atos 19, 19. Pode ler. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Ótimo, obrigado, irmã. 2 Timóteo 4,13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carmo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Joia. Alguma pessoa leia Lucas 4,17. E lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde estava escrito. Joia. E outra pessoa, Atos 19, 19. Joia, obrigado, irmãos. Então vamos lá. Quando a gente pega João 21, 25, 2 Timóteo 4,13, e a gente pega outro texto, que é o texto de Apocalipse também, que está mencionado aí na lição, o termo grego lá é Biblia, que dá a ideia de ser um livro, que dentro dele ele tem um conjunto de livros. Quando a gente pega o texto que foi lido de Lucas capítulo 4, 17, que ele chega na sinagoga e ele abre o livro do profeta Isaías, ali é Biblion, ali é um livro só. Quando ele pega o texto de Atos capítulo 19, versículo 19, fala os livros que foram queimados, então dá a ideia de uma montanha de livros, vários livros sendo amontoados, ali é Biblios. Então o grego ele faz distinção
do que é um e do que é o outro. Então, o termo Bíblia, ele é o quê? Uma coleção de livros. E é o termo que então deu origem ao quê? Aquilo que nós chamamos de Bíblia Sagrada. Aí ele continua ali, olha. De fato, a Bíblia não é só um livro, mas uma coleção de 66 livros. No entanto, como esses livros estão todos num só volume, dizemos que é um livro. No Novo Testamento, a palavra Bíblia, traduzida por livros, aparece 3 vezes. Os textos que nós lemos, né? João 21, 25, 2 Timóteo 4, 13 e Apocalipse 20, 12. Mas não se refere à Bíblia como tal. Vou colocar isso na nossa cabeça, tá? O termo Bíblia, que está no original grego, não é a Bíblia essa aqui, tá? Lá é um conjunto de livros, tá? É um livro que ele tem dentro um conjunto. A menos que em 2 Timóteo 4,13, Paulo tenha em mente alguns livros bíblicos. Isto permite afirmar que a Bíblia como tal não se descreve em termos de Bíblia, ela prefere ser chamada de palavra ou escritura. Isso está no texto de 2 Timóteo 3, quando ele fala toda escritura, é um termo diferente, é grafê. Aparentemente, o primeiro a aplicar o termo Bíblia aos livros inspirados do Novo Testamento foi um teólogo chamado Orígenes, por volta de 250 depois de Cristo. Depois o termo passou a designar todos os livros canônicos, livros que fazem parte do grupo que nós temos, incluindo os do Antigo Testamento. Aí a palavra passou do grego para o latim e do latim se espalhou para outras línguas. Assim, em inglês se fala Bible, em alemão Bibel, em italiano Biblia, em português Bíblia. A palavra tem também um uso figurado para designar um livro de grande importância. Neste sentido, existe, por exemplo, a Bíblia do vendedor. Se alguém perguntar para você o que é a Bíblia, que livro é a Bíblia, o que você responderia de bate-pronto? É a palavra de Deus. Perdão. Ali, olha, é um livro muito importante que teve e ainda tem grande influência, especialmente no Ocidente. Foi o primeiro livro a ser impresso na Europa em 1456, no começo da era Gutenberg. Eu, quando estava lendo, eu lembrei das irmãs que foram lá no Museu da Bíblia, né? E lá tem um exemplar da prensa de Gutenberg, né? E eu falei no domingo passado, se você não tem um exemplo, uma visita guiada, fica difícil você entender. Mas a Bíblia, ela foi o primeiro livro impresso. Quando esse homem chamado Gutenberg inventou a chamada imprensa, que era o quê? Colocando aqueles negocinhos às letras e depois fazendo um tipo de um carimbo, a Bíblia foi o primeiro exemplar. A primeira coisa que foi impressa foi a Bíblia. É o livro mais traduzido, mais distribuído ou vendido e o mais lido em todo o mundo. Uma pesquisa realizada no Brasil ao final de 2007, porque esse texto que nós estamos lendo, ele é antigo, tá? Ele não é de agora. Revelou que a Bíblia é o livro mais importante na vida da maior parte dos leitores brasileiros. Ela é 10 vezes mais citada do que o segundo colocado, o escritor Monteiro Lobato, Sítio do Pica-Pau Amarelo. A Bíblia é também a obra mais lida recentemente, o gênero que os leitores mais admiram e o livro que os entrevistados mais releem. Quantos exemplares da Bíblia são impressos por ano? Todo país tem uma sociedade bíblica constituída. Todo país.
Isso é um projeto para disseminação da Bíblia, para distribuir o texto bíblico. Você vê, nós estamos do lado da Sociedade Bíblica do Brasil aqui. Então, a gente tem que olhar, um exemplo, um organismo como a Sociedade Bíblica, não só ela, mas as que se prendem a esse trabalho, como uma providência de Deus para disseminação, para publicação, para trabalhar o texto bíblico como tem que ser trabalhado. E se a gente for lá agora, provavelmente as máquinas estão o quê? Rodando, imprimindo. E aí sai Bíblia para São Paulo, para Bahia, para os índios, para tudo quanto é lugar, porque tem tradução em tudo quanto é língua. Sai o texto hebraico, sai o texto grego, sai outros livros, todos eles relacionados ao texto bíblico. Qual a influência da Bíblia na sociedade ocidental? O que você percebe na nossa sociedade que foi influência da Bíblia? Eu falei pegando o texto de 2 Timóteo que a palavra ela molda, né? Não molda? Então, a Bíblia Sagrada, irmãos, ela não somente é um livro que ele é o mais lido, que ele é o mais comentado, que ele é o mais publicado, que ele é o mais traduzido. Ela moldou a nossa sociedade. Vamos pensar isso em termos espirituais mais específicos. Por que nós estamos aqui hoje? Por que nós estamos aqui hoje? Por causa dela. Nós não viemos aqui hoje porque a gente estava sem fazer nada em casa, o Globo Rural hoje está chato, pequenas empresas não me deu nenhuma ideia boa para um grande negócio, então eu vou lá para... Nós viemos aqui porque a Bíblia, ela moldou isso na nossa mente. E nós não somos os únicos, nós temos um grupo muito grande de pessoas hoje, agora de manhã, que saem de suas casas e estão se dirigindo para as igrejas. A Bíblia moldou comportamentos. Percebe? A Bíblia moldou casamentos, a Bíblia moldou a relação homem e mulher, a Bíblia moldou a educação de filhos, a Bíblia moldou a Constituição, a Bíblia moldou uma série de coisas. A influência dela. É o mais lido, é o mais impresso, é o mais distribuído, é o mais traduzido. O mais citado, olha lá, olha. Lá embaixo, na segunda coluna, lá embaixo, ele diz assim, olha, que livro é esse? Mais uma vez a pergunta. Muitas pessoas falaram coisas bonitas a respeito dele. O presidente americano George Washington disse, é impossível governar bem o mundo, passou, sem Deus e sem a Bíblia. O escritor nordestino Tobias Barreto declarou que a Bíblia é um modelo de tudo quanto é belo e bom. Já o escritor gaúcho Moacir, olha que nome, Cliar, afirmou que a Bíblia é um livro essencial, um texto que venceu o tempo, e vencer o tempo é essencial na literatura. João Ferreira Anes de Almeida, pastor protestante que em 1681, nós vamos entrar nesse nome aí, publicou o primeiro Novo Testamento completo em língua portuguesa. No linguajar típico daquele tempo, afirmou o seguinte, a Escritura Sagrada, por ser palavra de Deus, divinamente inspirada, tem de si mesma bastantíssima autoridade e contém suficientissimamente em si toda a doutrina necessária para o culto e serviço de Deus e nossa própria salvação. Como muito claramente ensina São Paulo na segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, dos versos 15, 16 e 17, dizendo, desde a tua meninice sabe as sagradas letras. Pode virar, irmão, por gentileza. Nesta afirmação, Almeida repete basicamente que a própria Bíblia diz de si mesmo. O que é, então, a Bíblia Sagrada?
Essa é a pergunta que a gente vai, então, correr aqui para responder. Não há como você responder o que é a Bíblia Sagrada se a gente não entrar num conceito teológico chamado revelação de Deus. O que é a revelação de Deus? Eu acho muito interessante um exemplo, a Igreja Reformada, porque quando a gente chega na Igreja Reformada, os irmãos já estão meio que sabedores disso, né? Eles já sabem. Os irmãos já sabem o que é essa revelação de Deus. A revelação de Deus, no sentido teológico, ela não é simplesmente, como em alguns lugares, fechar o olho e saber se o filho de uma pessoa que está grávida vai ser homem ou mulher. Como é que termina o capítulo 2 do Gênesis? Abra aí a Bíblia em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, o último versículo do Gênesis. Não, perdão, é o 3. Eu me equivoquei aqui, é o capítulo 3, o último versículo. Joia, obrigado, irmão. Então vamos lá, o último capítulo de Gênesis, o último versículo do Gênesis 3, ele diz que o homem e a mulher eles foram expulsos do jardim do Éden. E Deus não somente expulsou o homem e a mulher, mas ele colocou um meio de proteção lá. Diz que ele colocou 2 querubins, que eles tinham espadas, eles refugiam com a espada, de forma que eles não pudessem retornar. Então, o texto de Gênesis capítulo 3 é muito claro em dizer que homem e mulher foram expulsos da presença de Deus. Isaías capítulo 59 diz que os nossos pecados, e o homem foi expulso do Éden por causa do pecado. Isaías 59, versículo 12, 22, diz que os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e Deus. Ok. Só que, olha só, o ser humano, o homem ele é mortal, e Deus não é imortal. Deus ele é eterno, Deus ele é soberano. Nesse aspecto, e Deus ele é onipresente. Nesse aspecto, Deus ele pode estar em tudo quanto é lugar, mas o homem ele não pode estar em tudo quanto é lugar. Então, onde o homem está, Deus pode estar. Mas Deus não pode estar onde... O homem não pode estar onde Deus está. Então, nós percebemos à luz de tudo isso aí que houve uma separação entre Deus e o homem. E aí vem a fatídica pergunta: como é que então o homem ele pode conhecer a Deus? Através de Jesus Cristo, ok. Jesus Cristo ele entra nesse conceito de revelação. A única forma, irmãos, de nós conhecer, depois de afastados, depois de expulsos da presença de Deus, a única forma de nós termos algum conhecimento de Deus é Deus se revelar para nós. Porque o acesso a Deus foi fechado. Percebe? A porta lá foi fechada, com 2 anjos, com isso foi fechado. A única forma do homem ter algum conhecimento de Deus é Deus se revelando ao homem. E aí quais foram os métodos, as formas que Deus escolheu para se revelar? Salmo 19.
Eu sei que tem muitos irmãos que já passaram por esses pontos, por essas etapas, mas a gente sabe que em igrejas uma grande parte das pessoas não conhecem. Olha lá. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento. Nem precisa passar, irmão, só o versículo 1 ele já dá para nós a ideia. Os céus proclamam o quê? A glória de Deus. E o firmamento anuncia o quê? As obras das suas mãos. Romanos capítulo 1. Romanos 1, do 18 ao 20. Olha só, prestem atenção nesse texto. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porquanto os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, que indesculpáveis. Esses dois textos, e existem outros textos, que eles dão para nós essa ideia de que Deus ele se revelou de alguma forma. Mas isso aqui, isso é conhecido como revelação geral. É a revelação de Deus aonde? Na natureza, no mundo. Porque quando a gente olha para o mundo, a gente vê que há uma ordem nas coisas. As estações do ano, o dia e a noite, a mudança dos ciclos, né? Os movimentos que a Terra faz. Mas a gente vê os animais, a gente vê uma série de coisas que a gente fica pensando, será que isso aí não tem por trás alguém que projetou, que criou, que desenhou tudo isso aí? Sim, existe. Existe. Então isso é uma revelação geral. Por isso que Paulo diz ali no capítulo 1, versículo 18 ao 19, que essa revelação geral, ela atesta para o mundo que existe um Deus. Essa revelação geral. Há um texto, eu acho que é Atos capítulo 14, não me recordo especificamente onde é que está, que Paulo ele está com Barnabé numa cidade chamada Listra, eles curam um coxo, né? E eles começam a chamar Paulo de Júpiter e o outro de Mercúrio, né? E Paulo, quando eles vão pregar lá, e aí eles queriam fazer um sacrifício e tal, né? E aí Paulo e Barnabé dizem, não façam isso. E Paulo começa a pregar. Paulo usa o quê? Paulo usa essa revelação geral. O fato de que Deus ele se manifestou onde? Na natureza. Mas qual é a questão da revelação geral? É que a questão da revelação geral, ela só aponta que existe um Deus. As pessoas não são salvas porque elas olham para a natureza e elas falam, olha, há alguém por trás disso aí. E aí vem o quê? A revelação o quê? A revelação especial, que ela é mais específica. Essa revelação geral, ela é para todo mundo ver, porque todo mundo vê, todo mundo enxerga a Terra, todo mundo vê o nosso planeta, a criação. Mas aí a gente tem o quê? A revelação especial.
ela é mais específica. De que forma Deus então se revelou na história, de forma específica? Vamos lá, vamos mexer com a nossa cabeça aí. Você lê a Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, existiram muitas formas que Deus ele se revelou ali. Ele se deu a conhecer, não tem? Cite uma delas aí. Isso é uma revelação especial, porque isso é específico. Tem mais? O sacrifício eu acho que não entraria, irmã. Tá? Tem mais formas? Que ele se revelou assim, algum momento na história do povo de Deus, que a gente entende que foi Deus se revelando ao povo. Ali é uma revelação especial, é um negócio muito específico. Você vê, a revelação geral, ela é para todo mundo. Todos enxergam. Quando você chegar na praia lá, nas suas férias, você vai ver a praia bonita. Revelação geral, todo mundo vê aquilo. Mas Deus se revelou a Noé específico. A sarça ardente é específico, é para Moisés. O que mais? Tem mais coisas? Tem. Deus enviou anjos, anjos mataram exércitos, o que mais? Hã? A nuvem, né? O que mais? Tem mais coisas? Tem, gente. Tem um monte de coisa, mas tem duas coisas. Jesus ele é a revelação definitiva da pessoa de Deus, porque Jesus é Deus encarnado. Até acabou a aula lá, né? Revelação especial é o texto bíblico. Texto bíblico. Texto sagrado. A revelação geral, ela serve para apontar que existe um Deus por trás daquela criação, por trás daquele mundo formado com coisas, com estrela, com constelação, com planeta, com água, com animais, com toda a ordem que ela tem. Existe o quê? Existe alguém que projetou, existe alguém que fez o quê? Existe alguém que fez todo aquele projeto e fez aquilo acontecer. Mas aquela revelação geral, ela simplesmente aponta para a existência de um Deus. Ela aponta. E à luz do que Paulo diz em Romanos, ela torna o que? O homem indesculpável. A revelação especial, ela é específica. Ela é específica. Ela não é geral. Por isso que nós que somos a igreja, nós temos o Espírito Santo de Deus e nós conseguimos, à luz da iluminação do Espírito, entender a palavra. Mas o incrédulo não consegue. Porque para nós a revelação da palavra ela é especial, ela é específica, a gente entende. E é por isso que Paulo diz o quê? Ela é inspirada por Deus. A ideia de inspiração, o que é? É a supervisão de Deus sobre a palavra. É por isso que você pode confiar no texto bíblico que você tem à mão. Porque o termo é theopneustos, inspirado por Deus. E quando Deus ele inspira a palavra, quando Deus ele inspira o texto bíblico, ele inspira para que o texto ele seja infalível, inerrante, confiável. Para que você tenha segurança de que quando você abrir a Bíblia, o texto bíblico, você tem à sua mão um texto confiável. O texto que foi dado a Moisés, o texto que foi dado aos juízes, a Samuel, a Davi, aos salmistas, aos profetas, aos apóstolos, a tantas outras pessoas.
Então, se alguém um dia perguntar para você o que é a Bíblia, você pode dizer sem medo nenhum: a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela é a revelação especial de Deus. Deus deixou para nós o quê? Um livro. Ele é um livro, ele está em forma de livro, hoje aqui, mas está em forma de tela de celular para muitos de nós. Mas é o livro que rege a nossa vida. E é aquilo que Paulo diz para Timóteo: então, Timóteo, à luz de todas as suas fraquezas, se apegue a esse texto. Esse texto que você foi instruído desde a sua idade mais tenra, da sua primeira idade. Se apegue a esse texto. Porque esse texto que você tem à sua mão é o texto confiável, é a palavra de Deus. À luz disso, você tem um texto que você pode confiar que ele saiu da pessoa de Deus. Irmão, pode fechar, tá? Que eu já finalizei aqui. A gente só vai orar.